Salve, salve, torcedor do mais querido, torcedor especialmente do mais querido, né? Torcedor dos outros clubes que vem aqui escutar o gosto do André Mexicano, muito obrigado. Galera, deixa o like aí, compartilha, comenta aí embaixo. Hoje teve uma entrevista sensacional, né? Do programa do Carlos Alberto, resenhando com o Carlos Alberto, com um dos conselheiros da oposição do Ceará Sporting Clube. O Ceará Sporting Clube saiu do presidente Robson de Castro para o presidente João Paulo, mas o João Paulo era diretor financeiro do Robson de Castro. E o que acontece? Uma das falas que deixa a gente perplexo, assim, que o meu coração, na hora que ele falou, doeu. E o que é, mexicano? O Ceará hoje está quebrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê o tanto de jogadores que o Ceará contratou que não tem rendimento dentro de campo, que são jogadores imprestáveis, que são jogadores com pouco rendimento dentro de campo, que não estão nada para o Ceará, é muito grande. Existe o seguinte, o passivo e o ativo. O que é que o Ceará está devendo a curto prazo? Vamos colocar você, pai de família. O que é que você está devendo a curto prazo? Você está devendo a luz, você está devendo a água, você está devendo, certo? E o que é que você está devendo a longo prazo? Você pode estar devendo o seu imóvel, você pode estar devendo o seu carro, tá certo? A longo prazo. E o que é o ativo? O ativo é o que você recebe. Antes o Ceará estava na primeira divisão, ele movimentava 280 milhões, certo? E aí entrava muito dinheiro, só que na segunda divisão é muito menos, o valor é muito menor a receber, que é o valor desse ativo que o Ceará recebe por mês. E o que acontece? A gestão do Ceará, principalmente no ano que estava na primeira divisão, tinha muitos funcionários que saiu dentro do Ceará quando o Ceará caiu. Aí ele colocou, por quê? Porque tem muitos conselheiros que é difícil você hoje empregar o seu filho, empregar o seu neto, empregar o seu sobrinho, empregar, né, um cara que tem formação odontológica, que tem formação de advocacia, que é administrador, enfim. E aí chegavam pro executivo e pediam, rapaz, não tem uma vaga no Ceará não, né, para colocar, não precisa ser nem a área dele não, mas coloca em alguma coisa para entrar um dinheiro na conta dele, entendeu? Isso aí com isso ele ganhava aquele conselheiro que podia ser um fiscalizador do Ceará. Na parte de fiscalização do Ceará, algo que ele colocou assim no ar, que o Conselho Deliberativo não tem acesso às contas do Ceará, passivo e ativo. Os jogadores que, por exemplo, um jogador que é ativo no Ceará, vamos falar no Pablo hoje em dia. Eu acho que o Pablo pertence ao Ceará Sporting Clube. É um ativo do clube, certo? O Pablo, que é o artilheiro da Sub-20. Que ele pode amanhecer lá no CETEM, né? CETEM que não está escrito que é do Ceará, mas sim de uma associação, certo? Que ele vai dormir lá no CETEM e depois ele acorda lá no Rio Grande do Sul, no Grêmio da Vida, no Internacional, certo? Ou em São Paulo, no Palmeiras, no Bragantino. E aí o conselho não tem acesso aos valores que foi vendido. Se o Ceará tem alguma porcentagem, se o Ceará vai receber alguma coisa, sabe? Não tem o conselho fiscalizador, não tem esse papelzinho em mãos daquilo detalhadamente, porque quando você é um pai de família, você bota tanto a energia, tanto a água, moro no condomínio, tanto do condomínio, vou gastar isso tanto de gasolina, meu filho tanto do colégio, entendeu? Você tem que simplificar, mostrar tudo que você paga, né? E mostrar do mês a mês do tanto que você vai receber, do tanto que você vai gastar. Se você está gastando mais do que recebe, você quebrou. E eu vejo o Ceará quebrado. Eu não tô aqui para passar pano não, meu irmão. Se você quer um canal de passar pano, procure outro. Só o que tem é passador de pano aí. Que eu tenho, não posso provar, mas eu tenho certeza.
como Deus está sentado no trono, que recebem valores do Ceará para falar bem do Ceará, para ter acesso a Carlos de Alencar Pinto, para ter acesso à sala de imprensa Sérgio Pinheiro, que Deus o tenha num bom lugar, sabe? Eu não estou aqui, eu não tenho a mínima vontade de ser um desses aí agraciados. Nossa, olha aqui, esse aqui é um mexicano. Para ficar passando pano para esses aí que estão aí. O Ceará está quebrado e está na mão do Barreto e dos que fazem o Conselho Deliberativo de oposição, certo? Ao João Paulo, ao fim. Cara, ele falou uma coisa que a gente fica assim, ó. Se você contratar o boneco do Ceará, o vovozão, para uma festa de aniversário, o valor que você contrata o vovozão cai numa conta de um conselheiro do Ceará. Não cai na conta do patrimônio do Ceará. Não cai. Não cai na conta do Ceará, não. Cai na conta de um conselheiro do Ceará. Aí se você pergunta só o boneco, quanto é que será um boneco? Disseram que é R$500 por umas 3 horas de festa, 5 horas de festa, certo? Aí você coloca jogadores contratados, que nem um Sidney, desse aí, que ele citou o Sidney também na entrevista muito, muito boa, sabe? Ele colocou o Sidney. Por que o Sidney foi contratado com a cara de bebida que ele tem, sabe? Que pra mim ele não é atleta. Um dia ele já foi, mas hoje pra mim ele não é atleta, sabe? Ano passado a gente teve Dentinho contratado, a gente teve Juninho Foda, a gente teve vários jogadores, o dinheiro jogado no ralo abaixo e ninguém sabe por quanto foi contratado, qual é o salário, qual é o direito de imagem, se a pessoa recebeu. Por isso é que vários falam que o Yuri Castilho está com o Ceará na justiça, que vários jogadores, que o Jô está com o Ceará na justiça porque não recebeu o salário. E o Jô, você sabe como é que chegou o Jô aqui, não sabe? O Jô chegou expulso lá do Corinthians lá porque a Fiel lá não queria saber dele, não. E a nossa torcida não sabe o que acontece, o torcedor comum não sabe o que acontece lá dentro do Ceará, sabe? Ele falou outra coisa assim, estarrecedora. Pronto. Se você é oposição da situação, certo? Você é do conselho e você não aceita um João Paulo da vida, tá certo? Sabe o que é que ele pode fazer? Por exemplo, eu tô querendo virar um conselheiro, eu não sou conselheiro do Ceará. Rapaz, eu tô querendo virar um conselheiro do Ceará. Se eles notarem que eu quero fiscalizar o Ceará, que eu quero saber quanto é que foi gasto em campo, quanto é que foi gasto em energia, quanto é que foi gasto em hotel, porque é um bocado de falácias, quanto é que foi gasto em comida, porque comida é caro. Olha, se o Ceará tem elenco de 32 jogadores, se ele tem uma parte, né, de várias pessoas que fazem refeição diuturnamente, quanto é que é gasto em comida, de onde é que vem as refeições, né? Porque dizem que muitos chegaram puxando a cachorrinha lá dentro do Ceará e hoje são empresários muito ricos. Então essa parte tá aí. Aí se eu for querer ser conselheiro do Ceará, eles olham, o mexicano tá querendo ser conselheiro? Não, aqui eu não sei os valores para virar conselheiro do Ceará e tem que ser uma indicação. Se for uma indicação de uma oposição, mexicano não tem vez. Você tem que ser babão de presidente fracassado, de presidente que traz Lúcio Gonzalez, de presidente que termina com Juca, de presidente, sabe? Desse tipo aí que trouxe mais de 300 jogadores fracos, jogadores que não eram mais jogadores, que um dia foram, jogadores que alcoólatras, jogadores de noitada, jogadores vindo de cirurgia. São muitos hoje nesse elenco do Ceará sem planejamento para 2024. O Ceará não tem planejamento. Eu não queria estar na pele do Sanches, não queria estar na pele do Ricardinho, porque lá dentro está simplesmente uma bagunça e a gente não sabe os números, a gente não tem acesso aos números definitivos. Então esse novo estatuto tem que ser o grito de guerra do novo Ceará. Para aqueles que já se foram, ele falou do Euler Pontes, falou do França, falou de vários,
Um dia eu vou passar, eles vão passar também, os que estão na frente do Ceará. Só não passa a torcida do Ceará jamais passará. Então é muito preocupante o que acontece dentro do Ceará. E ele colocou dentro do Fortaleza, né, do nosso rival, a executiva mostra os números para o conselho e o conselho tem a sua situação fiscal também dentro do clube e confronta os dois, né? As duas auditorias fiscais. E o Ceará tem que ter uma auditoria fiscal, porque desde quando saiu o Robson de Castro não teve nenhuma auditoria fiscal. Então saiu muito dinheiro pelo ralo. Um abraço do Roger, um abraço do Jô, um abraço sabe de quem? Do Zé Roberto, que ainda é ativo do Ceará, sabe? Então é da gente ficar assim, meu Deus, o que é que estão fazendo com o Ceará, meu Deus? Meu Deus do céu, eu acho que o Ceará tá muito mal das pernas. Muito mal das pernas. E aí, é o Ceará, acorde torcedor alvinegro. Se a gente não protestar, se a gente não prestar atenção, quem é do conselho, porque eu sei que você conhece alguém do conselho, e esse conselheiro tem filho, tem sobrinho, sabe? E não olham para o Ceará, você tem que exigir o que está acontecendo lá dentro do Ceará, mostrar a parte fiscal do Ceará, quanto é que está arrecadando, quanto é que está gastando, porque para mim estamos muito mal das pernas, muito mal das pernas, trazendo jogadores horrorosos, jogadores que, pelo amor de Deus, em 2 anos, 9 técnicos, cara. E a gente não sabe o que é que foi gasto dentro do Ceará. Tem uma caixa de Pandora, como diz os especialistas, que tem que ser aberta para a gente ver aqui, ó, foi gasto isso aqui, cadê a nota fiscal disso aqui, cadê isso 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 aqui. Tem que ter uma auditoria fiscal séria lá dentro do Ceará. E não é pela controller. Não tem. A controller tem que ser confrontada. Tem que ser feito uma auditoria fiscal e a controller tem que ser confrontada. Eu vejo o Ceará com grandes passivos a longo prazo. Ninguém me engana, não. Ninguém me engana, sabe? Eu tenho muito medo de o Ceará chegar no fundo do poço, onde foi tirado um dia de 2006, como o próprio conselheiro disse aí, cara, a gente não tem dinheiro para ir para Itapipoca, que é bem aqui, ó. Só pensava no campeonato cearense. E aí quem foi campeão foi um time de Série C, que estava na Série C, o Vitória, e chegou na Série A. Sabe quanto é que eles vão pegar? Em 200 milhões. Mas não adianta pegar em muito dinheiro e trazer apenas jogadores fracos, um conselho que não consegue fiscalizar, executivo, o que é gasto dentro do clube, porque a parte que escreve do Ceará, como é o nome, meu Deus? O conselho não consegue fiscalizar o Ceará porque o mandato é atrasado, porque o que está escrito lá já está ultrapassado. Então tem que ter um novo Ceará. Nos ajude, Nilo Saraiva. Nos ajude a fazer um Ceará novo. Porque o estatuto, lembrei, porque o estatuto do Ceará está muito atrasado. E coisas como o sócio votar, o conselho ter direito a fiscalizar, não poder ter apadrinhamento dentro do clube por troca de votos, não pode ter. A executiva não ter direito a saber quem são do conselho deliberativo, não pode ter. A executiva não pode saber quem é do conselho, sabe? Então o Ceará, os diretores têm que ser remunerados. A categoria de base tem que ser usada no principal. Não adianta nada. Ganhou sub-15, sub-20, sub-17, sub-13. Fazia tempo que a gente ganha. E aí os jogadores vão para
Internacional, para Grêmio, para Bragantino, para Palmeiras. E a gente não sabe nem se o Arthur foi pago, o dinheiro do Arthur. A gente nem sabe se o dinheiro do outro Arthur foi pago. A gente nem sabe por quanto foi. A gente não sabe de quem é o empresário do Arthur. A gente não sabe quem é o empresário do outro Arthur. Enfim, é algo muito escuro lá dentro do Ceará. E para mim, está vivendo que nem uns granfinos aí. Vê os granfinosão bonitão de terno, sabe? Que chega naquele carrozão esportivo. Só aparência. Tá quebrado. Tá quebrado. Vai, Deus.